Um privilégio poder celebrar com vocês hoje a palavra de Deus. Já tem algumas quartas-feiras que alguns irmãos estão ministrando aqui. Nós temos um tema, um propósito: Deus operando em nossa dependência. Deus operando em nossa dependência. O que isso quer dizer? O que esse tema quer nos dizer? Vamos só pensar um pouquinho nele antes de falar um pouquinho sobre um texto que eu escolhi para compartilhar com vocês. Deus operando em nossa dependência. Isso quer dizer que possa ser que a gente se sinta absoluto em alguma área da nossa vida, que a gente sinta o nosso coração realizado, satisfeito, e talvez a gente pense ser independente do Senhor. Existem duas coisas que estão escritas em Jeremias, e me permita ser repetitivo, está no capítulo 17, eu repito isso aqui quase sempre, da postura que nós temos diante de Deus e do resultado que isso traz para nós. A Bíblia diz que quem confia no Senhor é ministrado de uma forma, e quem não confia no Senhor é ministrado de outra forma. A confiança, ela está muito ligada com o princípio da dependência. Se eu me coloco em dependência de alguém, é porque eu confio naquela pessoa, porque se eu não confio, eu não vou querer depender daquela pessoa, eu não vou ousar depender a minha vida de alguém ou para com alguém que eu não tenho confiança. E a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, o Salmo 125 diz o quê? Que serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Perceba que o Salmo 125 não diz de um monte que é destruído, de um monte que é feito a grãos de areia, totalmente destruído. Não, fala que serão como os montes de Sião que não se abalam, que não há abalo sísmico, que não treme, que não se perturba, que não entra em causa, em confusão, durante a provação que passar, durante os abalos que estiver no seu derredor. Aquele que confia no Senhor será como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Está querendo dizer que um ruído vem, que um breve tremorzinho pode chegar, mas não vai abalar a ponto de demover do lugar as coisas que estão ali. Então, quando eu confio no Senhor, as coisas da minha vida são construídas, elas são constituídas. Ele vai colocando cada coisa no lugar. E as provações, às vezes, têm um rumor de querer tirar do lugar aquilo que Deus colocou. O Salmo 46 diz que ainda que as águas se perturbem, ainda que haja um movimento na terra, que os montes se abalem e sejam transportados para o meio dos mares, a nossa confiança está no Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos é o nosso refúgio, o Deus de Jacó nos socorre, Ele está presente em nossa vida. Você pode dizer amém a isso? Então, Deus operando em minha dependência é o momento em que o meu nível de confiança por conta do meu relacionamento com Deus ficou tão agudo, tão íntimo, que eu não desconfio de nada. Eu confio plenamente no Senhor, eu faço o que eu tenho que fazer, mas não há um pingo, uma vírgula de dúvida naquilo que diz respeito ao meu Senhor em relação à minha vida. E para que isso se estabeleça, a gente tem que fixar-se em princípios da Bíblia, em coisas que a gente repete muito aqui, que Ele não muda, que não há sombra de variação, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Deus Onisciente, que Ele é o Deus que está presente em todo lugar, que sabe de todas as coisas, que Ele é o Senhor que fez os céus e a terra. Então, a Bíblia ela vai trazer para nós os atributos de Deus que são constituição dentro de nós de quem Ele é, e sabendo de quem Ele é e nos relacionando com Ele desta forma, isso traz para nós uma segurança grande. A qualidade de sofrermos todas as lutas da vida sem demovermos da nossa posição, do nosso lugar. E o tema Deus operando em nossa dependência quer dizer que nós podemos ser dependentes, e somos, todos nós somos, mas se a gente não reconhecer isso, a bondade de Deus vai passar, a obra de Deus vai passar por nossa vida, mas por conta da nossa prepotência, por conta da nossa soberba, coisa típica do povo de Israel no tempo dos profetas da antiga aliança,
Eu vou de novo ser repetitivo. Daquilo que Deus disse, usou a boca de Jeremias para dizer no capítulo 9. Sejam sábios, sejam fortes, sejam ricos, mas não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza. Mas eu quero me gloriar, você quer? Então glorie-se nisso, em saber que eu sou Deus, que executo justiça e juízo na terra e beneficência, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, gloriarmos no Senhor, na força do seu poder, por conhecermos ao Senhor e a sua revelação. Os êxitos, irmãos, no nosso mundo acontecem. A gente tem uma dificuldade, às vezes, de compreender isso, porque algumas pessoas pensam que, e dizem que, ou defendem essa tese que, não, eu sirvo ao Senhor, isso e isso tem que acontecer. Quem não serve, não pode acontecer. Essa crise é tão longa quanto o mundo. O próprio Asaf diz, declara, se não foi ele, foi outro, ele diz que quando olhou a prosperidade do ímpio, ele entrou em caos, em confusão, porque ele via o ímpio prevalecendo, crescendo, sendo abundante em tantas coisas, e via algumas pessoas que temiam a Deus e que não tinham a mesma bênção, aparentemente não tinham a mesma sorte. E ele entrou em confusão por causa daquilo, e ele diz que aquilo perdurou até que ele entrou no templo, na presença do Senhor para adorar, e teve a revelação da eternidade. A ele foi revelado que Deus não é só para esse momento da nossa vida. O nosso Deus, assim como o nosso Deus é eterno, a partir do momento em que a gente veio à luz e começamos a existir, quem crê no Senhor e vive no Senhor, também atinge um estágio de eternidade. E eu só quero lembrar aos meus irmãos que se eu estou vivendo a salvação do Senhor e ela não vai ser tirada de mim, então eu já estou vivendo um momento eterno, isso não vai acabar, a morte não vai me matar, a morte física não vai me matar. Quando isso acontecer, poucos de vocês vão estar lá junto do meu caixão, porque a maioria vai morrer antes, primeiro do que eu, que a maioria é mais velha que eu. Não é verdade? É coisa normal na vida humana. Mas nós não estamos ali, a pessoa não está ali. A nossa irmã Reisla, hoje, que faz parte da banda, sepultou a sua vovó. E isso acontece comumente em todos nós, isso acontece conosco. Mas acerca de pessoa que serviu ao Senhor, o corpo está ali. Mas a pessoa não está ali, ela já está na eternidade com Deus, vivendo aquilo que já está acontecendo na sua vida em relação ao Senhor, aguardando outro momento, outro movimento de Deus em relação à igreja. Então, irmãos, em nome de Jesus, qual é a nossa tarefa difícil? Vencer esse momento da nossa vida. Compreender o que está acontecendo aqui. E a gente, quando olha a Bíblia, a gente percebe pessoas que procuraram o Senhor por conta de satisfazer questões imediatas. Não sei, parece que a Laura leu aqui sobre coisas de cima, coisas eternas, coisas que permanecem, e a gente não fixar-se em coisas que são passageiras, mas fixarmos-nos naquilo que são eternos, naquilo que é perene, naquilo que é permanente. Exatamente é isso, o cerne da nossa vida, do nosso relacionamento com o Senhor. Abra sua Bíblia. Aí que o pregador que gosta de elogio falaria, eu só estou apenas introduzindo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, para uma breve meditação em um texto muito conhecido. Só para acentuar isso no nosso coração. Você conhece muito texto e não tem muito tempo que eu falei sobre ele aqui, não tem mais de 10 anos. A partir do versículo 11, Lucas 17, a partir do versículo 11. Olha que texto conhecido. Aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria, o território de Samaria, e pelo meio do território da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro. Quem saiu ao encontro, irmãos? 10 homens. O que eles eram? Como eles estavam? 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo... Jesus, mestre, foi assim que eles falaram, não foi? Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Não, se eles levantaram a voz e disseram assim, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, eles gritaram. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são,
sadio, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos, e onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Ore comigo. Querido Pai, nós celebramos ao Senhor e a tua bondade em nossa vida e te agradecemos por estarmos juntos no templo, Senhor, celebrando a Ti, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia esteja ativa, esteja em atividade em nossa vida e que a gente corresponda a esse movimento do Senhor em relação a cada um de nós, que a gente não somente entenda, compreenda, mas que a gente se envolva, cada um de nós nos envolvamos, Senhor Deus, com aquilo que é propósito do Senhor para esses dias, em nome de Jesus Cristo. Quem diz amém? Nós estamos diante de um texto e diante de uma circunstância de vida que é muito aguda. Por quê? Contrair lepra no tempo de Jesus era uma sentença de morte. Eu sei que você sabe, só vou repetir para não perder a oportunidade, que a lepra, por conta das suas manifestações, de seus estágios, e se tornar tão letal, ela é comparada, associada ao pecado que atinge, que alcança, que está presente na vida de uma pessoa e que só o sangue de Jesus Cristo é capaz de libertar. Só o sangue de Jesus Cristo, quando digo sangue, eu estou me referindo à obra salvífica de Cristo, aquilo que Ele fez por mim e por você. Somente crendo nisso, na validade do sacrifício de Cristo, é que alguém consegue ser liberto da praga do pecado, da desgraça do pecado. O pecado é tão letal que a Bíblia diz, Paulo escreve aos Romanos dizendo que o seu salário, a sua paga é a morte. Já imaginou se ficasse nisso? Paulo disse, o salário do pecado, a paga do pecado é a morte. Já imaginou se ficasse nisso? Mas a Bíblia diz que ele completa dizendo, porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Perceba que o versículo diz e a afirmação diz que o salário, o resultado, a paga do pecado é a morte, ou seja, ela chegou porque alguém transgrediu, porque alguém fez uma coisa para que a morte espiritual chegasse. E é claro que ele também está dizendo do pecado original que trouxe a morte física. Mas quando ele vai falar do dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, ele não diz que alguém cometeu ou fez alguma coisa para receber ou para alcançar. O próprio texto diz, escrituralmente falando, que o dom gratuito, uma dádiva gratuita, algo que Deus coloca à disposição de todos. Deus coloca a salvação e a remissão por Cristo Jesus diante de todas as pessoas. E aí no início a gente estava cantando sobre promessas do Senhor. A salvação para nós é uma promessa de Deus que se cumpre quando? Se cumpre quando nós nos voltamos para esse sacrifício de Cristo e o consideramos como algo que Ele fez por nós e reconhecemos, e quando nós reconhecemos disso, a Bíblia diz que a justiça de Cristo nos alcança. Quando a gente lê Romanos 5, versículo 1, está escrito lá que, sendo, pois, justificados pela fé. A fé é a nossa resposta ao sacrifício de Cristo. A fé é a nossa resposta à graça divina. A fé, a confiança, a certeza, sem dúvida, do que Ele fez, e abraçarmos isso. A fé é a nossa resposta, é a nossa entrega. A fé é o nosso voto de confiança, é a nossa certeza, é a nossa declaração que nós cremos naquilo que Jesus fez por nós. E porque crendo nele, cremos nele, a salvação então entra em validade, em exercício na nossa vida. Repetindo, Jesus morreu por todos, mas enquanto todos não crerem no Senhor e receberem como seu Salvador e Senhor, o seu ato
de morrer e ressuscitar por conta daquela pessoa não vai fazer efeito nenhum naquela pessoa. Tipo assim, pastor Fábio está doente, ele não está, ainda mais hoje no aniversário dele, não pode estar hoje, não pode, não é? Ele está dodói, ele vai ao médico, o médico examina, analisa, porque o Espírito nos examina, nos analisa, sim ou não? E ele prescreve, meu filho, você tem que fazer esse exame, tomar isso tudo, vai e compra agora e toma. O pastor Fábio sai dali, pega a receita e rasga e joga no lixo. De que adiantou a consulta médica para ele? De que adiantou? De nada, porque ele não fez nada do que foi recomendado. Aí não, ele vai, vamos melhorar, ele vai, pega a receita, vai lá, porque está com um bolo de dinheiro no bolso, chega na farmácia, eu quero pagar logo à vista, me dá o desconto, e compra aquele remédio todo, leva para casa. Ele chega em casa, olha aquele remédio, quer saber da coisa, eu vou tomar isso não. De que adiantou ele ter comprado o remédio? De nada, porque ele não se serviu dele. Da mesma forma, o sacrifício de Cristo por nós nos é apresentado, nos é oferecido, nos é estendido, e a gente só precisa crer. Mas se a gente não crê e não vive esse relacionamento com o Senhor, de que adiantou? De nada. E o que isso serve para mim e para você? Que a gente deve viver intensamente esse relacionamento com o Salvador, nos colocando eternamente como dependentes dEle, porque eu e você dependemos dEle para tudo. Quem diz amém? Amém. Então nós estamos diante de um quadro de um homem leproso. Deixa eu só falar um pouquinho sobre a lepra. A lepra, ela foi um mal que tocou todas as gerações, e eu já falei a similaridade dela ao pecado e a sua forma letal de agir no corpo humano, a ponto de ir matando a pessoa lentamente, e a pessoa se vendo destruída, apodrecida, literalmente apodrecida. Um cientista norueguês chamado Gerhard Hansen, em 1873, eu anotei aqui, pessoal, para não esquecer, tem a colinha aqui na Bíblia, ele descobriu o bacilo que causava esse mal, e a partir de então começou a ser chamado mal de Hansen. Porém, quando ele descobriu o bacilo, é claro que se desenvolveu a vacina, ou desenvolveu-se a medicação para cuidar disso, e é óbvio que foi ao longo do tempo sendo aperfeiçoada a vacina, e é claro, quase que erradicada a doença, o problema, né, o contágio dessa enfermidade. Mas a gravidade da lepra é que ela vai apodrecendo o corpo, e só lembrando algo que eu sei que vocês sabem, que ela tira a sensibilidade do toque, tira a sensibilidade da pessoa, assim como o pecado tira a sensibilidade do relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. A lepra tira a sensibilidade da vida. A pessoa vai perdendo coisas que são inerentes a cada pessoa que Deus criou, que são a base dos seus sentidos de vida, de comunicação e de interação. Então ela, ao longo do tempo, vai trazendo à pessoa uma morte lenta. E no caso da lepra nos tempos de Jesus, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que se afastar e viver em colônias de verdadeiros leprosários por conta do contágio à família. Então, havia inicialmente um afastamento, depois um distanciamento e, por fim, quando não tinha jeito mesmo, um isolamento. A pessoa ficava isolada de todo mundo e de todos, só ficavam convivendo as pessoas que estavam e tinham contraído o mesmo mal. Então, eles viviam em colônias, como eu já disse. E havia na lei dada por Moisés, uma lei sanitária dada a Deus por Moisés, essa lei, essa maneira de agir. Então, eu só quero falar para vocês algumas coisas que um leproso nos tempos do Antigo Testamento, na época de Jesus ainda, tinha que fazer. Quando se achava contraindo aquela lepra, ele tinha que fazer uma coisa, não em ordem de valor, mas ele tinha que usar roupas rasgadas, tinha que identificar para as outras pessoas pressupostamente sadias, que se em algum momento que saindo do leprosário, do local de afastamento, para ir em busca de comida em algum lugar, se encontrasse com alguém tecnicamente sadio, a pessoa leprosa tinha que mostrar na sua aparência
que ele era leproso para não chegar perto de uma pessoa sadia, ou a pessoa sadia não chegar perto do leproso. E eu, por exemplo, se tivesse lá naquele tempo, teria um problema, porque um dos quesitos era andar descabelado, com o cabelo todo bagunçado. Então, como eu tenho pouco cabelo, ia ficar, mas deveria parecer muita ferida, Deus tem misericórdia. Tinha que cobrir a parte do rosto, a metade para baixo, tinha que andar exatamente assim, coberta. Era uma maneira de mostrar para as pessoas que ele estava contaminado, ele tinha que viver fora do acampamento. Agora, uma outra coisa, um outro aspecto que tinha que ser feito pela pessoa leprosa, talvez fosse uma das mais difíceis. Ele tinha que gritar acerca de si e bradar. Quando visse alguém se aproximando, ele tinha que gritar: imundo, imundo, imundo. Ele tinha que dizer de si: eu sou imundo, eu sou imundo, eu sou imundo, não se aproximem de mim. E a lei que regia relacionamento com o leproso era tão severa que impedia que um sacerdote tocasse em um leproso, porque o que eles tinham em entendimento, que qualquer toque com um leproso, se alguém tivesse contato com algo de algum leproso, a sua roupa ou qualquer coisa, tinha que ficar isolado da sua casa, fora da tenda, fora dos portões da cidade, dos muros da cidade, no mínimo por 7 dias, para ver se não ia aparecer sintoma também de contaminação. Então, essa manifestação era tão brutal que ela não só corroía, corrompia, destruía a carne, mas ia destruindo as emoções, ia destruindo os sentimentos, ia afastando a pessoa. A gente aprendeu isso no colégio, que Deus nos fez ser gregário, não segregado, mas gregário, um ser gregário, para viver em comunhão, para viver em relacionamento com as pessoas. E esse mal afastava, tirava das pessoas o melhor que eles têm na vida. O que é o melhor que a gente tem na vida humana? Relacionamento com as pessoas, relacionamento com a família, ou não? Sim ou não? Eu acho que vocês não entenderam muito bem. Uma das coisas melhores que a gente tem na vida humana é relacionamento com as pessoas. Amém ou não amém? Mas para que a gente tenha um relacionamento sadio com as pessoas, nós temos que ter um relacionamento sadio conosco, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Então, quem se vê de alguma forma, de alguma maneira contagiado por alguma coisa, quem se vê aniquilado por alguma coisa, tem medo até de relacionamento. Quando gosta de uma pessoa, às vezes já conheci casos de pessoas que dizem: eu não me envolvo com aquela pessoa, porque eu gosto muito dela, e eu sou um problema na vida de qualquer pessoa que se aproxima de mim. E assim era vista a lepra. Os sacerdotes não se aproximavam, mas um belo dia chegou uma pessoa naquele território que não se limitava a conversar com o leproso, a estar com o leproso, mas ele mesmo tocava em leprosos, porque ele sabia que a lepra daquela pessoa jamais tocaria no seu corpo, mas a virtude do seu corpo tocaria na vida daquela pessoa. É por isso que eu e você precisamos ter relacionamento com o Senhor Jesus, porque o pecado que alguém cometa na vida jamais atingirá a Cristo, mas a santidade de Cristo nos tocará poderosamente, que nós vamos amar muito mais a luz que é em Cristo do que as trevas que às vezes nós vivemos na nossa vida. Você está aí, você pode dizer amém? Você pode dar glória a Deus? E a Bíblia diz que, vivendo essa circunstância, vivendo essa questão, existe, alguns comentaristas dizem que esse local onde se depararam com o Senhor Jesus era no território da Pérea, mas eu ofereci um pouco de resistência a isso, porque a Pérea era a terra do além do Jordão, e a Bíblia está dizendo que ele passa por meio de, indo a Jerusalém, passa por meio de Samaria e de Galiléia. Havia duas rotas para se chegar a Jerusalém, ou passando por meio de Samaria e Galiléia, ou contornando o Jordão, atravessando o Jordão e subindo pelo caminho lá daquela parábola do bom samaritano que subia, descia um homem de Jerusalém para Jericó, assim como descia, subia também, não é verdade? Então existiam duas rotas principais, e Jesus, diz a Bíblia, que passou pelo meio de Samaria e Galiléia, assim como aquele texto da mulher samaritana, que importava ele passar por meio de Samaria, importava porque ele já sabia o que ia fazer, importava porque ele já
já tinha um objetivo na sua missão. Importa Jesus estar na minha vida e na sua vida, porque Ele já sabe o que faz na vida daquele que se submete a Ele. É salvação, é libertação, é cura, é santidade de vida, é plenitude do Espírito, é vida eterna. Quem pode dar glória a Deus? E a Bíblia então declara que esses homens andavam em grupo. Essa informação é muito importante. Eram 10 leprosos andando junto, que não tinham medo de andar junto, porque já estavam contaminados mesmo. Então, o texto diz que, entrando numa daquelas aldeias, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, 10 homens com característica de lepra. Eles já sabiam que eram leprosos. E a Bíblia diz que eles pararam de longe. Por que eles pararam de longe? Você já sabe. Porque eles não podiam se aproximar de uma pessoa que não era contaminada. Eles tinham que parar de longe. Se eles quisessem buscar qualquer informação, qualquer conversa, tinha que ser de longe. Então eles param de longe por causa da sua contaminação. Por que eles pararam de longe? A resposta é para o vizinho, por causa da contaminação. Eu pergunto, por que eles pararam de longe? A resposta é para o vizinho. Por causa da contaminação, eles pararam de longe do Senhor. E quando eles param de longe, o que eles fazem para Jesus ouvir a voz deles? A Bíblia diz que eles levantam a voz. Eles levantam, diácono Sávio, a voz e eles dizem: Jesus, mestre, filho de Davi, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles levantam a voz. Então vou de novo encenar aqui: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Por que eles gritam? Porque eles param de longe. E para eles serem ouvidos, eles têm que gritar. Oh, meu Deus, se cada pessoa que se entende, se encontra distante de Deus, pudesse gritar pela misericórdia do Senhor. Quando eles gritam, eles dizem sem falar. Eles dizem: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Mas eles estão dizendo sem dizer. Eles estão dizendo: nós dependemos do Senhor para que alguma coisa mude em nossa vida. Se o Senhor fizer alguma coisa na nossa vida, a nossa vida vai mudar. E esse grito pode estar guardado dentro de você. Aqui hoje, se que serve ao Senhor, não, já sirve ao Senhor, mas às vezes se acha incompleto, se acha faltando alguma coisa na vida, precisa do Senhor, e às vezes fica restringido em falar até com Jesus, tem até, será o que Jesus vai pensar disso? Não importa o que vai pensar, importa é falar com Ele. O que Ele pensar, Ele vai dizer. Eu vou repetir: quando nós nos relacionamos com o Senhor Jesus, o que Ele pensar, Ele vai dizer. Jesus não vai fazer segredinhos com quem o busca. Eu vou repetir a frase: Jesus não fará segredinho com quem o busca, com quem o procura. Ele vai revelar a esta pessoa a sua vontade. Quem concorda com isso, abra a boca e diga amém. Amém. Isso. E a Bíblia então diz que eles gritam, eles chamam por Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele, Jesus, vendo-os, você já sabe o que eu vou dizer. Grita para eles: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. É isso que ele faz? Não, o texto não diz que Jesus grita. Agora, por que o texto diz que eles gritam? O texto diz que eles gritam para mostrar para nós atitudes diferentes nesse encontro. Então a reação dos leprosos é gritar, porque não podiam se aproximar. E por que Jesus não grita? Você já sabe? Irmã Lelê sabe por que ele não gritou. Quem falou? Porque ele chegou perto. Quem chega perto não precisa gritar. Quem chega perto, está perto, não precisa se desesperar. Quem está junto, aquele de quem depende, não precisa haver desespero. Por quê? Porque a Bíblia diz: Ele te cobrirá com as suas asas. Com a sua sombra, debaixo das suas asas estarás seguro. Seguro é um nível de vida, é um aspecto de vida, é uma segurança na vida que só tem quem se relaciona com Deus, quem se relaciona com o Senhor Jesus, quem se relaciona com o Espírito Santo, quem se relaciona com a sua palavra. Alguém diz amém a isso? E a Bíblia diz então que, não está escrito, mas eu digo, Jesus se aproxima, vendo, se aproxima e lhes diz:
ide mostrar aos sacerdotes. Ele não diz, vocês estão curados, eu libero uma palavra poderosa. Ele não diz nada disso. Ele só diz, ide mostrar aos sacerdotes. Agora pense comigo, eles não podiam e não deveriam ir aos sacerdotes leprosos, com a manifestação que eles estavam da lepra. E o ir ao sacerdote, segundo Levítico, era apenas quando entendia que estava curado para ser revisto. E tinha todo o cerimonial, que eu não vou entrar em detalhe, que eu já tenho que parar. Mas o ir mostrar-se ao sacerdote determinava correspondência em obediência à palavra que Jesus havia dito. E de mostrar aos sacerdotes, só ia se mostrar ao sacerdote alguém que estava leproso quando entendia que tinha sido curado. Só que a Bíblia não diz que eles estavam curados quando saíram. A Bíblia diz que indo eles ficaram curados. Ou seja, eles saem leprosos para se mostrar ao sacerdote em obediência à voz e resposta a quem eles clamaram. E quando a palavra foi liberada, eles acolheram no coração. É para se mostrar ao sacerdote? Então vamos nós mostrar ao sacerdote. Eles sabiam o que significava ir mostrar-se ao sacerdote. Ir mostrar-se ao sacerdote, eu repito, quer dizer, nós estamos curados, nós estamos vindo aqui para o Senhor nos olhar, vai deixar a gente 7 dias fora do arraial, vai acolher a gente no povoado, vai deixar a gente 7 dias fora da tenda, a gente sabe tudo isso, não tem problema, recebemos uma palavra, estamos aqui. E a Bíblia diz então que eles indo, crendo naquela palavra liberada, eles ficaram curados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que qualquer coisa que alguém aqui precise do Senhor Jesus, se recebeu uma palavra e creu, pode começar a agir. E eu vou lhes perguntar qual é a primeira atitude de alguém que recebe uma bênção do Senhor. Qual é a primeira atitude? A primeira atitude é agradecer, é louvar, é glorificar, é celebrar o nome do Senhor. Então, qual é a minha primeira atitude quando eu recebo uma palavra de Deus dentro de um aspecto da minha vida que eu preciso de uma solução, mas ela tocou poderosamente na minha vida? O que eu preciso fazer? Não, eu vou esperar para ver se acontece. Deus envia um profeta para confirmar aquilo que o Senhor falou. Não, eu vou esperar 2 dias para ver se isso vai acontecer mesmo. Não, Deus falou que vai acontecer amanhã, eu vou esperar depois de amanhã para saber que foi o que o Senhor falou. Se eu acolhi no coração aquela palavra sendo de Deus para a minha vida, eu tenho que já começar a celebrar, eu tenho que começar a glorificar, eu tenho que começar a exaltar, eu tenho que começar a agradecer e já profetizar. Eu sou grato ao Senhor porque recebi uma palavra, essa palavra tocou a minha vida. Eu tenho um testemunho pessoal, já contei aqui algumas vezes. Dia 7 de setembro de 1981, meu Deus do céu, estava eu lá com 17 anos, prestes a fazer 18, precisando de um emprego, um ciclo de oração, sábado de manhã, orando. Eita glória, que manifestação, que mover do Espírito em nossa vida, que alegria naquela manhã de sábado. E a gente comumente ouvia ministração divina, línguas variadas, com interpretação de línguas, uma coisa maravilhosa, sempre acontecia, mas naquele dia não. Havia muita alegria, a presença do Espírito Santo estava ali quase que palpável, mas não houve isso naquele dia. E aí, a minha saudosa irmã Helenice, à porta do templo central, do antigo templo da Igreja Evangélica Assembleia do Central, naquela porta lá dos fundos, como sempre gostava de fazer, em pé para despedir todo mundo. E eu em oração, em consagração, um monte de tempo, pedindo, clamando ao Senhor uma resposta, um emprego que eu precisava. E quando eu ia passando pela porta, ela me pega na mão e diz assim, ela me chama, irmão Ednei, a sua bênção já foi liberada. Deus já liberou a sua bênção, fique tranquilo que ela já aconteceu. Você sabe quando você recebe uma palavra que faz você tremer, que a sua estrutura mexe por dentro e que você sabe que aquilo não é humano, que aquilo não é a voz de alguém para te alegrar, para te contentar, para fazer com que você fique bem, para que você não fique mal? Aquela palavra veio do Espírito Santo para a minha vida e entrou dentro de mim e comoveu o meu ser interior. Eu recebi aquela palavra, tanto que eu recebi aquela palavra, disse e repito, não como saindo da boca dela. A boca dela foi apenas um instrumento, foi apenas o conduíte, o condutor, né? Por onde passou, perdão.
mas eu recebi como vindo do próprio Deus. E eu peguei aquela palavra, não fiz assim, igual todo mundo, não fiz assim. Ela ficou guardada dentro de mim. 7 de setembro, é feriado ou não? Eu estou repetindo algo que eu já falei aqui. Eu tinha feito a ficha num lugar, e ninguém empregava um garoto de 17 anos porque tinha servido tiro de guerra. Naquela época ninguém fazia isso. 7 de setembro, de manhã, antes do almoço. Dia 8 de setembro, recebo a comunicação, uma ligação em casa. Ednei, sim, pode vir. Pode vir, a sua vaga saiu. Você foi aprovado aqui para começar a trabalhar. Espera aí, eu estou falando do dia 8 de manhã, logo quando a fábrica abriu. Espera aí, o dia 7 foi feriado. Espera aí, o dia 6 houve expediente. Não deliberaram no dia 8, deliberaram no dia 6. Espera aí, no outro dia a fábrica não estava funcionando, era feriado. E eu recebi lá no feriado, sua vaga já saiu. Não disse vai sair, já tinha sido deliberado. E se eu não recebo a palavra como vindo de Deus? E se eu ponho dúvida? Só que eu estava no propósito há muito tempo. E a minha fidelidade ao propósito foi testado, porque o irmão que me levou ao propósito conseguiu um emprego antes de mim e foi trabalhar, claro, e eu continuei indo. E se eu paro? Então a gente disse aqui que muitas promessas de Deus, elas estão aliadas, elas estão unidas à nossa perseverança, à nossa reação àquilo que Deus liberou. Se eu desisto, se eu volto atrás, se eu relevo como Deus não falou, mas se eu guardei no coração, isso que ardeu na minha alma, eu recebi a palavra que Deus libera não volta vazia. Pode ser loucura para muitas pessoas, porque 7 de setembro, feriado, não é dia de uma senhora idosa, líder de um ciclo de oração, liberar a palavra que o emprego foi arrumado. Só se Deus falar, só se Deus revelar. Esse nosso Senhor, esse nosso Deus, é o Deus dos céus e da terra, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que não precisa de sacerdote humano para determinar cura. Quando Ele libera a palavra, ela é acolhida no coração. Quando alguém libera uma palavra, acolhe no seu ser interior, vai acontecer aquilo para o qual foi enviada, porque o Senhor que liberou a palavra é aquele que vai junto com a palavra, diz a Bíblia, para fazê-la cumprir. Quem recebe a palavra do Senhor para a sua vida esta noite? Eu e você precisamos depender mais de Deus. E o texto então diz que eles foram muito tempo fora de casa, tanta saudade. Oh, que vontade! Indo eles, ficaram limpos. Antes de chegar ao sacerdote, já viram que estavam limpos. Eu vou repetir, antes de chegar ao sacerdote para se mostrar, eles viram. Será que eles foram se olhando ou olhando um para o outro? Será que a conversa deles no caminho não é, cadê sua ferida? Cadê sua chaga? Eles conheciam a chaga um do outro, porque eles andavam juntos. E daqui a pouco não vem mais. Parece um filme, né? Não? E todo mundo, rapidinho, mais rápido para se mostrar ao sacerdote, por conta da saudade que estava de casa. Alguma coisa errada nisso? Alguma coisa errada nisso? Não, nada de errado nisso. Só que um deles lembrou de quem tinha liberado a palavra. E ele valorizava mais quem liberou a palavra do que a quem ele ia se mostrar. Porque a quem ele ia se mostrar só ia olhar para ver. Não podia fazer nada. Mas aquele que liberou a palavra é que fez acontecer tudo. E o que o texto diz? O texto diz que ele estava tão dependente do Senhor Jesus, porque, veja bem, uma frase para você não esquecer, e eu não vou repetir porque tomara que eu fale ela certo. A nossa devoção ao Senhor, a nossa fidelidade ao Senhor está muito ligada à nossa dependência. A nossa confiança em Deus está intimamente ligada à nossa dependência. E o nosso milagre, a nossa bênção,
ligada também à nossa dependência, porque é a nossa dependência que vai trazer essa correspondência. Não vamos exaltar a nossa fé, nossa, como eu dependo de Deus, não vamos cultuar a nossa dependência, mas vamos celebrar aquele que opera o milagre, traz o impossível, faz que o impossível seja possível a nossa vida, em nome de Jesus. O que Deus está dizendo para você e o que eu estou tentando dizer, Deus não está tentando, Ele está dizendo, mas eu estou tentando dizer para você que aquilo que hoje, exatamente agora, é uma profunda dependência sua, mas você coloca diante do Senhor em submissão e você crê no agir de Deus e você já recebeu uma palavra que aqueceu o coração, você tem que se lançar totalmente e plenamente naquilo, porque já é algo deliberado pelo Senhor. Só falta agora aparecer no mundo físico. Algumas pessoas usam dessa frase para falar algumas outras coisas que eu não quero dizer aqui. E a Bíblia diz que um deles, vendo que estava sadio, voltou glorificando a Deus em alta voz. Eu sempre gostei dessa expressão, e da última vez que falei com vocês desse texto, eu parei nisso aqui de novo, porque tal foi a forma como ele gritou, pedindo socorro ao Senhor e solução para a sua vida, foi a forma como ele veio glorificando ao Senhor. Ele não veio glorificando em voz baixa, ele veio dizendo graças a Deus, a Jesus, o Senhor é maravilhoso. Na Bíblia está dizendo que ele voltou glorificando a Deus em alta voz, ou seja, a mesma intensidade que ele usou para pedir socorro, era a mesma intensidade ou maior que ele usava para glorificar aquele que havia agido para com ele. Não havia restrição no seu ser, ele se liberou completamente, queria nem saber, ele voltou glorificando a Deus, e ele está tão ciente do milagre que aconteceu nele, que antes, quando ele clama por socorro, ele está de longe gritando, mas agora, irmã Lidiane, ele vai chegando perto e gritando, e quando ele vai chegando perto, ele não para de longe, ele continua se aproximando, ele continua gritando, ele continua celebrando o nome do Senhor, e quando ele chega de perto, ele não para de pé, ele se prostra, ele se joga aos pés do Senhor Jesus, e quando ele se joga aos pés do Senhor Jesus, com o rosto em terra, o texto diz, dando-lhe graças, ou seja, agradecendo ao Senhor. Eu não quero entrar na questão do samaritano, porque nem tenho tempo, e Jesus respondendo disse, não foram 10 os limpos? Onde estão os outros 9? E aí aconteceu um milagre maior. A Bíblia diz que Jesus disse para ele, levanta-te. Se Jesus falou para ele se levantar é porque ele estava ainda prostrado. Meu irmão Beto, ele só se levantou quando Jesus mandou ele se levantar. Ele caiu, se lançou prostrado e continuou dando graças a Deus, agradecendo ao Senhor, celebrando ao Senhor. E estava lá com o rosto em terra, celebrando ao Senhor, dando glória ao Senhor Jesus. Só se levantou quando Jesus disse, levanta-te e pode ir. A tua fé te salvou. E aí, Jesus curou a lepra do pecado que havia nele. Só ele dos 10 foi curado disso, foi tocado na sua vida espiritual, porque ele voltou dando glória ao nome do Senhor. Então, concluo aqui para a gente orar, que a nossa permanência junto ao Senhor vai completar a obra que ele começou na nossa vida. Dos 10, só um teve a obra completa, porque ele recebeu a bênção externa, cura do corpo, e voltou dando glória a Deus e recebeu a glória, não vou dizer nem interna, eu vou dizer, recebeu a cura eterna. Ele recebeu a bênção da salvação liberada pela boca santa e bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse mesmo Senhor está aqui esta noite para consolidar na minha vida e na sua vida tudo aquilo que a gente precisa. Você pode dar glória a Deus? Fique de pé por um instante, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Querido Pai, eu estou aqui com os meus irmãos, celebrando ao Senhor e a Tua bondade. Nós queremos nos colocar diante do Senhor para aquilo que é propósito do Senhor na nossa vida. Pai, o que falta em mim? O
O que falta na vida do meu irmão? Que ele se cuide de conversar com o Senhor agora. Mas eu falo com o Senhor agora, o que há em mim, o que precisa ser completado, Senhor. Por acaso algum dia nós recebemos algo do Senhor e não correspondemos com gratidão do nosso coração na forma como deveríamos? Será que nós clamamos ao Senhor por algum resultado, por algo que a gente objetivava na vida e a gente esqueceu de voltar e declarar que o mérito daquele resultado veio da Tua palavra, veio da Tua mão? Senhor, se isso aconteceu, nós estamos agora pedindo perdão ao Senhor, ó Deus, clamando por Tua misericórdia, e nós queremos declarar que o nosso propósito aqui é unirmos-nos ao Senhor sem distração alguma, meu Senhor. E neste momento, Senhor, se há alguma coisa na minha vida que me impede de um relacionamento mais achegado, vai me mostrando, Senhor, vai me revelando, ó Deus, vai me dando autoridade espiritual para que eu consiga cumprir aquilo que é a Tua vontade. Igualmente ao meu irmão, a minha irmã que está agora em oração por si próprio, meu Pai, que haja uma revelação do Senhor enquanto lê a Tua palavra, enquanto ora, enquanto pensa na Sua obra, em sua própria vida, meu Pai. Oh Deus, que haja uma revelação do Espírito, que o Senhor fale a este meu irmão, a esta minha irmã, fale a cada um de nós, Senhor, nos mostrando aquilo que ainda, Senhor, está residente em nossa vida, que precisa ser lançado fora, para que a gente esteja mais plenamente unido ao Senhor, meu Pai. Que a bondosa mão do Senhor esteja agora ministrando o Teu propósito, meu Senhor. Enquanto algum irmão por misericórdia se une ao violão, meu Pai, para nos abençoar nesse momento, nós clamamos e invocamos o Teu nome, Senhor, para que a Tua glória esteja testificando na nossa vida, que haja testificação do Espírito, meu Pai, com esta palavra, que cada pessoa saiba interpretá-la para a sua própria vida, meu Pai, e que cada um de nós se envolva, cada um de nós nos envolvemos, Senhor Deus, com aquilo que é liberação da Tua boca para a nossa vida. Você está aí, você pode fazer a sua oração. Você pode se colocar diante do Senhor agora em oração. Você pode fazer a sua oração. Você pode declarar para Deus quão dependente você é dEle e que você precisa do operar dEle na sua vida para que, crendo, as coisas aconteçam na sua vida, as coisas fixem na sua vida, as coisas divinas. Oh, aleluias! Bendito seja o nome do Senhor. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos, mas o que? E orarmos a Deus, Deus ouve, responde, e dá tudo com graça, com um sorriso de Deus no coração, na face, e diga para o seu irmão: vai dar tudo certo, em nome de Jesus, vai dar tudo, em nome de Jesus. Diga: se você colocar a sua, diga, vai dar tudo. Aleluia! Já deu tudo certo. Diga agora para o seu irmão: já deu tudo certo. E aponte o dedão e diga: porque você colocou a sua fé em ação e deu tudo certo. Amém. Quem pode aplaudir o Senhor é Jesus, dar glória a Ele.